Já tá aí? Você nem trouxe? Você viu pra mim? Gente, acho que já está ao vivo aí. Boa noite. Nós temos, como sempre, aí, ó, 3 minutinhos, por favor, para quem puder compartilhar com amigos e grupos. Ó, já está assim ao vivo. Antes da gente iniciar, tá bom? Mais 3 minutos a gente já começa. Ó, já tem gente ao vivo aí. Só vamos compartilhar no grupo. Eu não posso, porque eu estou bloqueado de novo. Mas a gente compartilha, pelo menos no pessoal. E vocês aí, quem puder compartilhar com grupos, nós agradecemos. Ó, tem um monte de gente conhecida ao vivo aí. Mariana já está ao vivo, parece. Já a Ana começa a responder. A Ana está tentando compartilhar ali também, gente. Nós já vamos iniciar e aí a Ana vai conversando com vocês. Conseguiu aí, Ana? O meu é um ou outro, assim, que ele aceita e ele para rapidinho. Mas tem o pessoal aí, né? Quem que tá, se você tiver com o pessoal ao vivo aí, já pede para ir compartilhando com a gente. Vou até tentar pela minha, porque sabe que outra coisa que ele faz agora, ele não deixa mais eu no centro, pelo centro eu responder. Eu só consigo curtir o comentário das pessoas, não aparece os meus, né? Não, ele não deixa mais, eu acho. Mas a Valéria já está por aí, Janoca também está, Edmilson também está, o Wagner sempre está, Humberto, a Dona Conceição já chegou também, Cristina sempre está com a gente. Gente, então vocês, ó, a Laide, você ficou de mandar, não sei se você falou com a Ana no atendimento fraterno, se você conseguiu. Não, ela queria um atendimento fraterno, acho que ontem. Ela pediu, ela acompanha sempre a gente, mas eu não sei se ela não estava conseguindo, mas aí acho que alguém passou, as meninas passaram o telefone do atendimento fraterno. Pri, agora está tudo bem? Pri está falando boa noite, eu não estava conseguindo entrar, só escutava a Alva falando, e a Ana agora só não aparecia a página. Mas resolveu aí, Pri, por favor. Conceição, boa noite. Gente, nós vamos iniciar, está nas 8 horas em ponto lá, ó. Só pra gente... Deixa eu já me explicar aqui, né, que eu tô aqui de bico, que o Paulo me colocou aqui, que era para o Paulo estar com a gente, a palestra já estava marcada já desde o começo do ano.
e a gente fez como a gente sempre tem conversado com todo mundo, perguntando se ele queria vir aqui, embora só esteja eu e a Ana, hoje nem a esposa dele não veio, ou se queria fazer a distância, e ele preferiu vir, e a gente fica muito feliz. Com esse isolamento, qualquer visita ajuda, né? E a gente estava falando disso, tomando os cuidados, mas a ideia, o Paulo vai falar sobre o assunto, e nós estamos conversando aqui um pouquinho antes de iniciar. A ideia é trocar uma ideia sobre alguns pontos principais, né, Paulo, que o Paulo sugeriu, mas na verdade o Paulo vai conduzir, e a ideia é o que a gente puder colaborar e discutir. É um assunto que ele está trazendo extremamente importante, né? E o que ele estava falando para mim e para a Ana, do que ele gostaria principalmente que a gente levasse ou caminhasse, eu acho que vai ser muito importante. Para quem acompanha sempre a página, para quem está no nosso grupo e tal, vai perceber o assunto. Nós já discutimos isso outro dia internamente sobre os problemas que nós vamos comentar hoje, então eu acho que vai ser de uma importância muito grande. Então, antes de mais nada, Paulo, queria te agradecer de novo aquilo que a gente sempre fala. As pessoas falam que parece que fala só para agradar, e não é. São pessoas que realmente, nesse tempo de Amigos do Bem, a gente ou encontrou ou reencontrou e vem criando uns vínculos de amizade muito importantes para a gente. Muito mais, às vezes, do que os trabalhos que a gente tem na casa, do que as palestras. Então, primeiro, antes de mais nada, obrigado, né? Porque assim, toda vez que a gente conversa, você está à disposição, você está junto, está participando. Então é uma alegria muito grande para a gente. Então, queria que você desse boa noite, se você já quiser fazer uma oração inicial para a gente iniciar, e aí a gente começa a bater papo. Boa noite, Alexandre, boa noite, Ana, boa noite a todos que estão nos acompanhando. E sempre pedir, né, que a paz e a luz do Mestre nos acompanhem em todos os momentos. É uma alegria, viu, Alexandre? Você sabe disso, que sempre que puder, tiver condições, nós estamos aqui juntos. Acho que esse é o propósito. E é uma pontinha do que nós poderemos falar hoje, né? Essa parte de nos aproximarmos mais preocupados com o momento que nós estamos nascendo. Mas antes disso, então, vamos levar o nosso pensamento, mentalizarmos o nosso Cristo, nosso querido Mestre, que através dessa luz que surge na nossa frente, ele vem em nossa direção, com seus braços abertos, seu sorriso firme, e nos envolve esse abraço amoroso. Sentimos toda a sua energia percorrendo pelo nosso corpo físico, pelo nosso corpo espiritual. É o alimento que nos dá, é a força que nós teremos, com Ele sempre do nosso lado. Estamos superando mais esse momento, assim como já superamos tantos outros. Tua energia, Mestre, nos completa e nos enche de toda a força e de toda a fé, com a certeza que hoje sabemos aproveitar o momento, todos juntos, irmanados, falarmos, pensarmos e discutirmos, e acima de tudo, repensarmos os momentos para colocarmos em prática o teu ensinamento. Que assim seja. Sim. Então, nós vamos hoje trazer o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é: que vossa mão esquerda não saiba o que vossa mão direita dá. É voltar para que a gente possa refletir no momento que nós estamos passando com o coronavírus, o Covid-19. Falar desse momento. O que Cristo quis dizer, né? Que a vossa mão esquerda não saiba o que a direita faz. Pode falar invertido também, que a direita, né, que a esquerda não saiba, porque as mãos não têm o cérebro, né, para poder pensar, raciocinar e discutir o que uma faz ou o que a outra faz. Então nós sempre temos, quando a gente fala do Cristo e cita os exemplos do Cristo, as parábolas, as passagens, nós temos que ir lá 2000 anos atrás e entender que ele estava falando com agricultores, com pescadores, com pastores, é o povo do dia a dia ali. E aquele povo tinha que receber o ensinamento, trazendo
os exemplos da época. Então ele fazia algumas analogias para que ficasse fixado aquele ensinamento. Então essa mensagem é que eu não identifique, que eu faça sem ficar esperando nada em troca. Que eu mesmo, né, faça o bem pelo bem. Então que eu não precise, né, faço com a mão direita e depois a esquerda fica louca também para praticar aquele bem. Então eu preciso ficar compensando o bem com uma coisa ou com outra, né? Fazer por fazer, sem que isso, né, me torne escravo de mim mesmo. Então, é essa a reflexão. E esse é o momento que nós estamos passando, e daqui para frente, como nós devemos estar fazendo isso, e acredito que muito de nós façamos isso em determinados momentos. Mas tirar uma lição de agora, né? O problema que nós estamos vivendo com o vírus. Refletir. Então, em duas partes eu gostaria que a gente tocasse o bate-papo hoje, Alexandre. O primeiro, falando sobre a parte da praticar o bem. Fazer a caridade, sem ostentação. E depois nós vamos estar falando também, que é uma segunda parte aqui do Evangelho, segundo item do Evangelho, de como que nós poderemos estar trabalhando nesse momento com relação às pessoas que estão sendo identificadas como positivo com o Covid. Como que nós podemos estar trabalhando isso? Fazer algum comentário? Não, só um comentário, gente. Tem muita gente já falando. Hoje, quando a gente publicou na página que o assunto é extremamente importante, eu acho que a Jéssica, que sempre está com a gente, talvez esse tema é perfeito, ainda mais em tempo de redes sociais ativa. Gente, só a gente, claro, e a gente sempre fala isso, o Paulo já participou várias vezes com a gente na mesa do Evangelho, que nós não vamos, esse capítulo é extremamente longo, extremamente importante, então com certeza, a mesma coisa quando a gente fala da mesa, que em 1 hora nós não vamos conseguir cobrir, e nem ter uma pretensão de cobrir o capítulo inteiro, o capítulo 13 inteiro, se vocês forem procurar. E essa, eu sempre digo que é sempre essa a intenção, né? É da gente discutir alguma coisa, dar umas pinceladas no que a gente enxerga, do que a doutrina está querendo dizer, do que o Evangelho está dizendo, para que vocês tenham o interesse de estudar, de aprofundar. E os dois pontos que o Paulo está comentando, eu acho que são os dois mais importantes realmente nesse momento que nós estamos vivendo, de rede social, de movimento, vários extremamente bacanas, importantes, e outros, infelizmente, se aproveitando da situação para aparecer, para fazer isso, para fazer aquilo. Então, essa caridade, ela é preocupante às vezes quando a gente olha. E o outro é esse ponto que o Paulo falou. Quando ele me falou agora há pouquinho, que a gente não tinha falado, a gente só foi falar do capítulo, e eu nem sabia que eu ia participar, e ele falou que ele estava com a intenção da gente bater um papo a respeito dessa posição, gente. E na hora que a gente começar a falar disso, primeiro nós vamos falar dessa parte de caridade, mas quando nós chegarmos nesse ponto, com certeza, eu tenho certeza absoluta, que muitos comentários na página, que vocês que estão participando, vão se identificar, vão ter exemplos para nos dar, porque tem acontecido diuturnamente. Nós temos percebido isso em casa, na rua, no trabalho, com amigos, na rede social. Então, quando o Paulo me falou, nós até falamos aqui 5 minutinhos antes de alguns exemplos, em 3 minutos, nós citamos 4 ou 5 exemplos de pessoas próximas. Então, eu acho que assim, eu tenho certeza, não acho, que quando a gente tocar nesse assunto, aliás, os dois assuntos de hoje, que eu acho que hoje vai render muito comentário, porque são assuntos muito pertinentes, como tudo, gente, é que a gente não traz, né, Paulo? Pelo menos eu percebo, a gente às vezes tem uma dificuldade muito grande de trazer a mensagem do Evangelho, ou trazer a mensagem de Jesus para o nosso dia a dia, mas todas as mensagens, elas cabem perfeitamente no nosso dia a dia. E esses dois que você escolheu hoje, mais ainda pelo momento, né? Por essa quarentena, já são quase 120 dias, 110 dias nesse isolamento, sempre fechado, atividades interrompidas, enfim, por papo para uma outra hora. Mas esses dois pontos que você se propôs a falar, eu acho que tem uma importância muito grande para o momento. Eu acho que vai ter muita gente comentando e a gente gostaria muito que vocês fizessem esses comentários, porque aquilo que a gente sempre fala, não dá para a gente responder durante a palestra como é o estudo,
mas depois a gente com certeza vai estar respondendo um a um. E para quem está participando, os exemplos são muito importantes. Que a gente sempre fala, Paulo, e você já participou várias vezes, o Alexandre e o Paulo não estão aqui com a pretensão ou com o objetivo de convencer ninguém do que nós estamos falando. A ideia é nós levantarmos a discussão e mostrarmos algumas coisas do que a gente consegue enxergar da doutrina, do Evangelho. Então, por isso que a gente sempre pede a participação, porque aquilo que a gente sempre fala, nós estamos em 100 e poucas pessoas, são 100 pessoas pensando, são 100 opiniões diferentes, são 100 pessoas que podem dar exemplo e enriquecer para quem está assistindo e para a gente depois quando vai ler, tá bom? É bem nessa linha mesmo, né? A proposta não é trazer a verdade ou a única verdade, é trazer um ponto de vista para que cada um reflita, né? Tem uma frase que eu procuro praticar, que é assim, o diferente nem sempre é errado, ele é só diferente. Então, um pensamento diferente não quer dizer que seja nem certo nem errado, ele é diferente. Mas é importante para que a gente possa refletir pensamentos diferentes. E é essa a proposta, de trazer para uma reflexão nesse momento e avaliarmos as nossas condutas. E o nossas estamos nós incluídos também aqui. Sempre avaliar nesse sentido. E o Evangelho do Cristo, escrito há 2000 anos atrás, é atual. E é lindo isso. Nós vamos ler aqui 2 passagens no Evangelho de Mateus, capítulos diferentes, e trazer para o dia de hoje. Refletir para os dias de hoje. Será que tem? E citar outros pontos que estão aqui nesse capítulo, fazendo uma amarração para ver o carinho de Kardec para preparar tudo isso. Então vamos lá, nós vamos começar, que é o item 1, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 1 a 4. Guardai-vos, não façais as vossas boas obras diante dos homens, com o fim de ser vistos por eles. De outra sorte não tereis a recompensa da mão de vosso Pai, que estás no céu. Quando, pois, dás a esmola, não faças tocar a trombeta diante de ti, como praticam os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, quando dás a esmola, não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique escondida. E teu Pai, que vê o que fazes em segredo, te pagará. Vamos fazer uma reflexão aqui, vamos aí batendo bola, tá? Primeiro vou deixar bem claro aqui, que aqui tem uma citação, né, dos hipócritas nas sinagogas. Esquece a parte da sinagoga, porque nós, voltando lá 2000 anos atrás, ele estava falando para o povo, que o hebreu, que a cultura na época, a igreja era a sinagoga. Então ele está falando para aquele povo que frequentava ali. Então nós não estamos falando aqui especificamente daquele povo, ou de um frequentador de algum templo ou de uma religião específica. Ele está falando para todos nós. Aqueles que vão numa igreja, num templo ou em qualquer lugar. Está falando, o hipócrita é aquele que vai lá e diz: olha como eu estou fazendo a minha doação. Olha como aqui eu faço a minha doação. E isso era feito numa entrada chamada gasofilácio, onde se depositava a moeda que ia lá para dentro do cofre do templo lá. E esse gasofilácio, metal. E a moeda também metal. Então quando você joga, né, bate metal com metal, faz barulho. Fazendo uma analogia dos dias de hoje, seria como, ao invés de alguém pegar uma nota de R$50, que é o papel, né, papel, e colocar lá no gasofilácio e ele cair, né, descer lá pelo conduto lá, não faria barulho. Ao invés de fazer isso, vou com 50 moedas de R$1 e fico jogando de uma em uma, fazendo barulho. Eu pego 10 e solto lá, fazendo aquele barulheira. É disso que ele está falando. Olha o barulho que está fazendo ali. Precisa daquilo? Porque quem está fazendo, né, o bem não precisa contar para ninguém, não precisa. E ele ressalta aqui, né? O Pai que está no céu está vendo.
E essa é a verdadeira recompensa. Basta que ele saiba e que nossa consciência esteja sabendo. Então não preciso fazer esse alarde todo. Eu não preciso fazer todo esse pampeiro de ficar batendo moeda, fazendo barulho, para que todo mundo me veja. Joga uma moedinha, olha do lado e fala, olha como eu estou fazendo. Então, essa é a chamada para os dias de hoje. Essa é a grande oportunidade que nós temos que fazer. Esse é o grande momento. Porque o isolamento que está se pedindo com relação ao Covid-19, alguns cuidados que nós temos que ter. Mas isso não quer dizer que nós tenhamos que ficar isolados, distanciados constantemente. O físico é importante em alguns momentos, mas nós temos que entender quais são esses momentos que nós temos que fazer. Comentário, muita gente vai lembrar de estar nesse capítulo, né? O Paulo já comentou e a gente não precisa nem chegar lá, que é o óbolo da viúva. Né? Então a gente entende ele exatamente nessa situação. Mas quando o Paulo falou, olha, nós não precisamos, esquecemos a sinagoga, nós esquecemos o nome sinagoga, né? Isso. Porque os exemplos são exatamente da sinagoga. Ele está falando para nós, frequentadores do centro espírita, frequentadores da igreja evangélica, da igreja católica, qualquer lugar que eu vá, como o Paulo disse. E nós sabemos disso, gente. Nós vivemos isso na pele, no dia a dia. E tomara que não estejamos fazendo isso, ou que a gente tome muito cuidado para não fazer esse tipo de atitude. A caridade, eu sempre discuto, as pessoas vão falar, e toda vez que a gente cai no assunto caridade, mas a caridade moral, e mais importante que a caridade material, gente, não tem maior ou menor, ou a maior ou a menor do que a caridade moral ou a material. Nós sabemos perfeitamente que as pessoas passam fome, e de que eu preciso da matéria, eu preciso da pessoa que faça a caridade material, porque senão não chega o arroz e feijão no asilo, senão o leite que a Lete entrega para a gente, os 380 litros por mês, se ele não der o material, o moral não vai resolver. Tem gente passando fome na rua, gente. Nós estamos falando de 120 dias sem trabalhar, muita gente, ou passando por dificuldades, pessoas passando dificuldades seríssimas. Aliás, o nosso país, o mundo vem passando dificuldades financeiras e sociais absurdas. E aí o que o Paulo falou no final, olha, nós temos que ter o cuidado, a precaução, e posso falar por nós, e a gente discutiu isso quando começou a pandemia. Então, qual foi a maior preocupação de algumas casas que têm essa preocupação de verdade com a caridade, de verdade com o próximo? Como é que essas pessoas vão comer? Vai fechar todos os centros? Como é que vai doar a cesta básica? Como é que a gente faz o almoço para as crianças no sábado? Teve muita gente, Paulo, e nós sabemos disso, que isso foi um alívio, que aí é os hipócritas da sinagoga, que a hora que falou, olha, parou a atividade, não pode mais ter atividade presencial, olha, me desculpe, mas nós não vamos mais fazer a sopa, me desculpe, mas nós não vamos poder entregar a cesta básica. Essa é a hipocrisia. Enquanto muitas pessoas e muitas igrejas, muitos centros, muitos ateus se preocuparam em o que essas pessoas vão comer, muitos outros falaram assim, então agora não precisamos entregar, nós não precisamos trabalhar. Esse é o hipócrita que ele fala. Esse é o hipócrita que ele cita lá da sinagoga, quando você fala, esquece a sinagoga, mas traz para o centro espírita, não vamos falar das outras crenças, traz para o centro espírita. O que no primeiro momento, na primeira oportunidade de falar, olha, pediram para fazer o distanciamento social, para de entregar sopa, para de entregar cesta. Por quê? Porque eu não quero trabalhar, gente. Isso é hipocrisia pura. Essa é a hipocrisia que o mestre falou. Cabe perfeitamente nos nossos dias em todas as crenças, em todas as casas, em todos os lugares. Quando eu me distancio socialmente, porque estamos tentando tomar as precauções necessárias, evitando o contato social recreativo, mas gente, não tem como nós deixarmos as crianças sem comer. Nós não temos como deixar de atender a cesta básica. Essas pessoas estão mais necessitadas do que estavam há 120 dias atrás. Então, quando eu falo, e nós vimos isso, nós presenciamos isso, olha, no primeiro dia que falou, olha, nós temos que parar o distanciamento social, então suspende as atividades. Gente, suspende as atividades aqui, a palestra não precisa ter gente. A palestra, depois nós podemos até falar, nós vamos falar disso com o Rodrigo, de segunda-feira lá no Inácio Ferreira.
o movimento espírita, na minha opinião, cresceu absurdamente com a pandemia. O acesso à informação aumentou absurdamente. Então nós não precisamos nos preocupar. Claro que faz falta a presença de todo mundo, nós estamos falando disso aqui, do abraço, de ter gente aqui dentro, mas não é extrema necessidade. A extrema necessidade são os trabalhos solidários, são os assistenciais. E aí o hipócrita que fechou a porta e não se preocupou em nenhum momento com o miserável que estava passando necessidade, esse é o hipócrita que Jesus contou para a gente. Eu gosto quando a gente está falando, estudando essas passagens do Cristo, eu viajo, eu vou lá, porque eu não sei se eu estava lá, se eu não fui um daqueles que pegou a pedra no momento lá. Independente disso, a gente tem que ir lá, refletir e voltar. E aí você citou, né, no item 5, que é o óbolo da viúva. Pedi para você ler para a gente, ler agora? Do óbolo da viúva. Vamos fazer uma amarração? Vamos ver se a gente faz uma amarração. Então quem tiver com o Evangelho, a gente sempre está junto, né? É o item 5 do capítulo 13, o óbolo da viúva. Estando Jesus sentado de frente a gasofilácio, que o Paulo acabou de citar, ao observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o deitavam em abundância. Nisso veio também uma pobre viúva que apenas deitou 2 moedas, do valor de 10 centavos de cada uma. Chamando então os seus discípulos, disse: em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no gasofilácio, pois que todos os outros deram do que lhe abunda, ao passo que ela deu do que lhe faz falta. Deu mesmo tudo o que tinha para o seu sustento. Está em Marcos e Lucas, né? Maravilha. Vamos viajar até lá, 2000 anos atrás. As duas passagens, será que não foi no mesmo instante? São evangelistas diferentes, isso não quer dizer nada. Mas será que não foi? Ele viu a passagem no gasofilácio, aquele que tinha muito, ostentando a doação. E depois ele vendo a viúva que tirava dela, daquilo que iria fazer falta, mas ela deu, foram 2 moedinhas. Será que era o mesmo momento ele contemplando e falando para os discípulos: olha ali, aprenda? Muito provável, né, Paulo? Porque na verdade, você fez um comentário agora que muita gente questiona, e a gente também às vezes se perde, né? Uma vez me questionaram isso, você fez agora, apesar de serem evangelistas diferentes, mas gente, é só a gente lembrar, se estivermos eu, você e a Ana passando por uma situação dessa, se nós estivéssemos sentados escutando o Edgar Miguel fazer uma palestra, ou se nós estivéssemos sentados com o Edgar Miguel, em vez de fazer uma palestra, o Edgar estivesse conversando com a gente, falando de um assunto X, você concorda que a hora que nós saíssemos dessa conversa, cada um contaria de um jeito? Sem dúvida. Cada um teria visto de uma forma. Então, gente, assim, a gente precisa entender, e o Evangelho, eu acho ele encantador nesse aspecto, do mesmo jeito que ele é assustador, né? Ele é encantador, porque com certeza todas as mensagens elas estão interligadas. E Kardec faz isso com uma riqueza na construção do Evangelho, né? A gente percebe que o cuidado com a sequência dos capítulos, com as mensagens e tal, é de uma riqueza profunda. Tanto que o óbolo está dentro do capítulo 13. Ligando com o item 1, quer dizer, nós estamos lá no item 5 já. E a mensagem é praticamente a mesma, como você disse. E aí, quando você falou, não, mas apesar de serem evangelistas diferentes, talvez seja citada a mesma situação, muito provavelmente. Bom, Mateus viu de um jeito, registrou dessa maneira, entendeu dessa maneira, enquanto Marcos e Lucas olharam a mesma situação. Quer dizer, na verdade, Marcos, né? Porque Lucas ouviu falar, né? E Marcos também. Então. É legal o que você está falando, porque Mateus e João conviveram com o Cristo. Viram de perto, eles passaram, viram as passagens. Eles vivenciaram aquilo. Né? Tanto que se nós formos na obra Paulo Estevão, fala do Evangelho de Mateus, no ano 35, por aí, né? Fala já do Evangelho de Mateus. Então, Mateus e João conviveram. Marcos e Lucas não conviveram diretamente, conviveram com os outros. Marcos, nós utilizávamos como base
A obra Paulo Estevão devia estar em cerca de 10 a 15 anos, quando Cristo foi crucificado. Mas conviveu com os outros por um bom tempo, com os demais. Tanto Lucas, né, quanto Marcos também tiveram contato com Maria, né, Maria de Nazaré, mãe de Jesus, e com todos os apóstolos. A riqueza de detalhes e a forma. Ontem nós estávamos conversando, nosso amigo, nosso irmão, o Rodrigo Daniel e o Emerson Cavalcante da Barra, até a forma de redação de cada um tem, né? João tem toda uma parte mais poética, mas é gostoso quando você vai e vê isso daqui. Eu viajo. Então, para mim, a cena é clara, né? Desse judeu, com muito que tinha para dar, vai lá e faz toda aquela ostentação. E o Cristo fala, tá vendo aquele lá? O hipócrita. E ele olha, tem lá no outro gasofilácio, na outra entrada, porque tinha mais de um local para depósito, ele percebe a viúva. Ele fala para os discípulos, olha aqui, ó, vamos aprender nesse momento? E esse é o chamado que eu estou fazendo, com toda humildade, para que a gente faça essa reflexão no momento. Ah, eu não tenho tempo. Tem tempo. Vamos desculpar, mas nós temos tempo, sim. Nós temos muito tempo. O dia tem 1440 minutos. Eu não consigo dedicar 5, 10 minutos. Meia hora, uma vez por semana, eu tenho condições. Paulo, aqui, ó, só para não te perder, só para não perder. Vamos lá, eu volto bate-bola. A Conceição, que é uma amiga nossa que está 3, 4 meses, perdeu uma filha, devolveu uma filha há pouco tempo, e tem acompanhado, e ela fez um comentário super rico, e que vai, por isso que eu quis aproveitar a sua fala para não perder o comentário dela. E ela está falando para a gente exatamente o que você falou. Falou, mas você não tem tempo? E ela está falando exatamente disso, ó. No dia que minha filha faleceu, muitos e muitos amigos foram lá. Hoje, muito pouco vem até mim para me trazer uma palavra de conforto. Depois dos dias que passaram, eu acho que um abraço, um carinho, em um momento de dor, são poucas as pessoas a passar dos dias que vêm trazer. Eu acho que isso também é caridade. Sem dúvida. Essa é até a maior caridade. Vamos pegar de novo o gancho aqui. E mais do que isso, só para enquanto você está pegando. Não, eu falo assim, por isso que eu lembrei, eu aproveitei o seu comentário. Quanto tempo leva para ir na casa da Conceição para dar um abraço e perguntar como é que ela está? Será que é menos tempo do que eu gasto no Facebook? Será que é menos tempo do que eu assisto Netflix? Uma novela? Né? Então, quer dizer, aí por isso que eu aproveitei o seu comentário do tempo. Ou, Paulo, eu falo assim, ó, inúmeras, gente. Eu falo que, olha, eu não tenho, a situação está difícil para todo mundo, eu não tenho dinheiro para colaborar. Bom, você não tinha, agora não, esquece, nós estamos usando o dia a dia, tá, gente? Não dá para a gente usar o exemplo de hoje, nós estamos na quarentena, nós não podemos fazer o exemplo que nós estamos dando. Mas você não tem um sábado à tarde, em vez de sair para o bar, visitar o asilo? Meia hora conversando com os idosos, que é o que eles precisam. O arroz e feijão faz falta, mas chega, o carinho não chega. Você não tem, você não quer. Volta lá na 909, do Livro dos Espíritos. O que você não tem é vontade, você não quer fazer. Não é que você não tem tempo, não é que vai me ocupar, eu não sei como fazer. Você não sabe no asilo, você não sei como lidar com criança, vai na PAI, vai na creche, vai na casa-abrigo. Ah, não consigo fazer nada disso. Procura uma entidade que faça algum tipo de trabalho. Você sabe fazer o quê? Crochê? Faz crochê e entrega para alguém ajudar. Então essa história de que eu não tenho, ou pior, dentro do movimento espírita tem uma desculpa melhor ainda. Ah, depois que eu aposentar, aí você vai ver, aí eu vou trabalhar. Ou depois que você aposentar, você precisa de ajuda, filho. Aqui no Brasil nós vamos aposentar tudo caquético. Quem vai precisar de ajuda somos nós quando nós aposentarmos. A hora é agora. Agora é a hora de fazer alguma coisa em benefício nosso. O que as pessoas não entenderam ainda é que a caridade, quando eu faço esse tipo de ação, é para mim. Isso Jesus vai falar o tempo inteiro para nós durante tudo que ele fala de caridade. E nós ainda não entendemos. Nós ainda achamos que nós fazemos para o outro.
que nós somos os bambambam e que quando nós vamos no asilo, quando nós fazemos uma campanha, quando nós fazemos uma live solidária, nós estamos fazendo para o amigo, para nós, para o outro arrecadar lá. Quem está ganhando somos nós. Então vamos lá, né? Voltando ao nosso momento, temos que manter o distanciamento. Ótimo. E esse aparelhinho que chama celular? Ah, esse é para ver vídeo. Né? Esse daí não é para contar fofoca para os outros? Não é verdade? Então, queria a Conceição, eu agradeço muito aí pelo gancho. Liga. Hoje com o WhatsApp, uma chamada de vídeo. Está ali, cara a cara, converse, passe uma mensagem, deixe um abraço, esse amor, esse carinho. Eu não sei mexer. Peça para o filho, peça para o neto, peça para o sobrinho. Ah, mas sabe, né, Paulo? Tem... Para mandar mensagem, para receber mensagem de bobagem, todo mundo sabe. Quantidade de número de celular no Brasil é maior que a população. Maior que a população. Verdade. Não tem desculpa, não tenho condições. Tem que ficar isolado. Pode falar pelo celular que não transmite o vírus. Não precisa nem usar máscara para falar pelo celular. Né? Então tem condições. O ato aqui, caridade material, é muito importante, sem dúvida nenhuma, e temos que continuar fazendo. Mas a caridade moral é maior ainda. Instruções dos Espíritos, nesse mesmo capítulo, lá item 9, tem a mensagem da irmã Confário, que diz o seguinte, breves: amemo-nos uns aos outros e façamos ao outro o que queríamos que nos fosse feito. Toda a religião e toda a moral estão contidas nesses dois preceitos. Se fossem seguidos aqui na terra, seríeis todos perfeitos. Nada de ódio, nada de dissensões. E direi mais ainda, nada de pobreza, pois o supérfluo da mesa dá ao rico. Mas muitos pobres se nutririam. E não vereis mais nos bairros sombrios que habitai durante minha última encarnação mulheres pobres arrastando junto a si miseráveis crianças, em tudo necessitado. E é interessante, mais uma vez, se voltarmos lá a 2000 anos atrás, o judeu. O que caía da banca do mercado no chão não poderia ser vendido, tinha que ser deixado separado para o pobre. Para quem plantava, ele deveria colher no meio. As laterais eram deixadas para o pobre. Então, 2000 anos atrás, essa era a lei. Será que nós precisamos de lei para dar continuidade na caridade? E não há necessidade de só se pensar na caridade material. Nós temos a caridade moral, que é justamente isso que a Conceição citou. É emprestar os nossos ouvidos, emprestar os nossos ombros. Quando necessário dirigir uma palavra, porque nós temos também uma tendência, né? Quando alguém vem conversar com a gente fala, isso aí não é nada. Deixa eu te falar dos meus problemas. Não, aquele momento é dele. O meu pode ser até maior naquele momento, mas aquele é dele. Então nós temos que pensar nisso. E essa é a grande proposta, essa é a chamada do Cristo aqui, quando ele está falando desse hipócrita. Então nós temos que trabalhar em cima disso. Não é fácil, às vezes nós estamos com a nossa vida tripulada, cheio de problemas, temos sim, mas não podemos nos afastar. E não usar como desculpa o vírus que está aí para se afastar mais ainda. Tem que ter o respeito e cuidado. Aqueles que estão em risco, que fazem parte do grupo de risco, têm que ser preservados. Mas isso não quer dizer que tem que ficar isolados, inclusive da palavra, do olhar, do conforto. Não custa nada. Faça uma ligação, mande uma mensagem, passa lá. Essa semana eu também estive lá em Jaú, estava lá na rua, pessoal com bexiga, tudo. Provavelmente era aniversário de alguém, né, que está dentro do grupo de risco. Estavam ali na rua, assim, fazendo toda uma festa. Que maravilha! Porque nós estamos entrando num processo que, infelizmente, vai causar uma dor maior ainda, esse isolamento total.
Não é o isolamento necessário. Nós estamos ultrapassando isso. Estamos excluindo as pessoas, colocando pessoas à margem da sociedade. Esse é um risco muito grande. Completar alguma coisa, né? Não, eu só usei aquele exemplo ali para a gente... Então nós vamos no item 2, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 1 ao 4. No item 2 do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Descendo Jesus da montanha, acompanhavam uma grande multidão, quando de repente um leproso se aproximou e se prostrou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, pode curar-me. Jesus, estendendo a mão, tocou-o e disse: Eu quero, estás curado. E no mesmo instante a lepra foi curada. Então Jesus lhe disse: Guarda-te de falar disso a alguém, mas vai mostrar-te aos sacerdotes e apresenta a oferta prescrita por Moisés, para que isso lhe sirva de testemunho. Vamos trazer para agora, para o nosso momento, leproso. Aqueles que eram identificados com problemas na pele eram separados da sociedade, eram riscados do livro da vida, eram dados como mortos, estavam excluídos da sociedade. Inclusive existia um local lá, o Vale dos Leprosos, que era para ficar lá. Repare que eu falei com problemas na pele. 2000 anos atrás não tem a medicina de hoje, não tinha, com certeza, né? Qualquer problema da pele que tivesse poderia ser identificado como leproso e era colocado à margem da sociedade. Então não necessariamente estava com a doença que tinha que ser cuidado, não tinha todas as condições que tem nos dias de hoje, mas qualquer probleminha poderia ser causado lá. E nós sabemos a dificuldade de se identificar isso. Esses nossos irmãos isolados. E vem um, e nós temos outras passagens de leprosos sendo curados por Cristo. Esse vem e pede para Cristo, se o Cristo quiser. E Cristo quer, por que não? E sempre Cristo dizia, né, a tua fé te curou. O movimento, a ação dele em buscar o Cristo. Muito provavelmente, que é o que diz, descendo Jesus da montanha, não sei se era o momento do sermão da montanha, que eu não consigo, mas como Cristo sempre procurava no monte, numa montanha, no barco, não para se expor, mas que pudesse a palavra dele, a mensagem dele chegar para todo mundo. Deixa eu só aproveitar uma deixa sua. Vamos lá. Em relação a isso do monte. Também você fez esse comentário, porque você já deve ter visto isso, né? Quando a gente ouve isso, né, de moleque, fala, pô, você também deve ter pensado isso por causa do comentário. Jesus subia em algum lugar para falar. Gente, nós descobrimos há pouquíssimo tempo atrás que era o contrário. Ele descia e ficava embaixo, mas também não tem justificativa nenhuma. É porque as pessoas podiam sentar. Só por isso. Então, o Sermão do Monte, como a gente vê nos filmes ou nas imagens, ele acima do monte e as pessoas abaixo, foi o contrário. E mas então por que ele fez isso? Só para se colocar como menor? Não, gente. Imaginem vocês, nós todos sentados num barranco e alguém lá para cima falando, como é que a gente assiste? Certo? E não só acústica, como sentar. As pessoas podiam sentar. O Sermão do Monte, nós temos ideia do tamanho. Então, ninguém, hoje, nem na internet, os caras não têm paciência para escutar. Você acha que vai escutar em pé no sol? O barco era pequeno, né? Então, isso é uma imagem. O Paulo comentou e me lembrou, porque muita gente já fizeram esse comentário. Então, ele ficava sempre em cima, como imponente e tal. Não. Nós acabamos de descobrir há pouquíssimo tempo que era o contrário. E por uma questão simplesmente de acomodação. Eu fico lá embaixo, então as pessoas que estão sentadas, é só você ver um teatro de arena, um campo de futebol, né? Então eu pego dos mais altos, eu consigo ir sentando para conseguir enxergar melhor. É que eu só lembrei disso porque me falaram isso há um tempo atrás, um grande estudioso, que eu questionei, e ele falou, não, filho, é o contrário. Eu falei, nossa, como eu era burro. Eu falei, tá bom. Porque que nem subia, às vezes era no barco, né? Barco de pescador, né? Quando nós falamos barco, imaginamos, não é o transatlântico de hoje. Era um barco que deveria ter o quê? 1 metro e pouquinho ali de altura. Mas é a parte da acústica, para que a palavra dele chegasse a todo mundo.
Como você falou, sentavam, se acomodavam, né? Mas que pudesse chegar. Exatamente. É diferente, que nem eu estava conversando e abafando aqui, ó, a minha pau. O som se propaga melhor. Então, essa era a proposta. Então, voltando aqui, então descendo Jesus, ou seja, ele deveria ter feito, né, a sua mensagem, passando a sua mensagem, e com uma grande multidão, esse que estava com a lepra se aproxima. Por que ele não estava lá então? Porque ele é excluído da sociedade. Ele não podia chegar perto. Ele não podia chegar perto. Ele corria risco de ser agredido se chegasse perto. Então ele estava excluído da sociedade. Ele tinha que ficar lá, no distante e aguardando o Cristo. Mas ele não deixou de ir até o Cristo na medida que ele poderia ir, respeitando, né, esse isolamento. Então isso que é importante nesse momento a gente refletir. Estava com um problema, ele respeitou também que era a lei exigia, né, mas ele não deixou de ir em busca do Cristo, em busca da cura. Então nós temos que entender esse momento. Por que ele estava lá? Porque exigia isso. E ele pede para que Cristo cure. E Cristo atende, né, sem colocar nada, nenhuma condição. E aqui no final nós temos assim, né, que ele diz assim, Cristo diz para ele assim: guarda de te falar disso a alguém. Ou seja, não fala isso para ninguém. Não precisa sair aí contando para todo mundo. E completa. Mas vai mostrar-te aos sacerdotes e apresenta a oferta prescrita por Moisés, para que isso lhe sirva de testemunho. É contraditório, né? Porque no momento ele fala, não fala nada para ninguém. Mas vai lá para o sacerdote, vai lá e fala lá. Né? E às vezes falou para um, falou para todos. O segredo só existe quando está dentro de nós, né? Falou para mais de um, já não é mais segredo. Para que a gente entenda um pouquinho isso. Primeiro ele está falando, guarda-te mesmo. Você não precisa sair para aí falando que eu te curei. Voltando no item 1. Pai que está no céu está sabendo disso. E basta. Não precisa. Então, não vá contar para todo mundo isso. Importante é a tua cura. Importante é que você curou. E por que ele fala para ir lá para o sacerdote? Porque a lei lhe exigia. É só ir lá em Levítico 14. Mas nós espíritas não falamos do Antigo Testamento, né? Por que não? Vai lá em Levítico 14. Lá tem toda a explicação de como que era feito essa reintegração dentro da sociedade. Tinha a oferta dos animais para imolar, para sacrificar, limpeza do corpo físico, das vestes, um período de isolamento, para que depois sim fosse dado como cura e voltasse a ser reintegrado pela sociedade, e isso tinha que ser feito pelo sacerdote. Olha como que é atual, né? Olha como que é atual, né? Todo cuidado, né, de limpeza, de asseio, com o corpo físico, com as vestes, um período de isolamento para depois reintegrar. Mas quando era reintegrado, estava de fato na sociedade. Olha como que atua. Como nós trazemos para esse momento que nós estamos vivendo. Nós temos sim que manter todos os cuidados necessários com a nossa saúde. E com a saúde de outro. Isso é extremamente importante. Mas não podemos nos isolar completamente. Não podemos deixar nós e aqueles que nos cercam separados. Reforçando, o leproso na época, qualquer problema de pele poderia ser considerado como leproso. Trazendo para os dias de hoje, tomemos cuidado para não ficarmos julgando todo mundo. Problema existe e nós temos que aprender a conviver com isso. Tirarmos lição. É atual, é uma passagem de 2000 anos atrás. O problema da doença, os cuidados, quanto é igual ao momento que nós estamos passando. Pode. Paulo, primeiro, assim, nós estávamos comentando disso antes, por isso que eu falei para todos que estavam assistindo que o assunto ia partir para esse lado, e com certeza vocês vão ter comentários como tiveram em relação à caridade. Não foi só a Conceição que deu exemplo, várias outras pessoas
o Wagner comentou, muita gente deu exemplo, a Camila fez um comentário fantástico, enfim. Por isso que eu falei, hoje nós vamos ter muitos comentários, porque o assunto realmente é muito próximo da gente. Quando o Paulo está falando isso, gente, e nós conversávamos antes, eu falei para vocês que a gente estava conversando um pouquinho antes, e ele me falou do que estaria falando, a ideia do bate-papo seria caminhar para esse lado, e quando a gente fala muito atual, sabe, Paulo, que eu tenho uma coisa que me incomoda demais, assim, nós estamos falando desde moleque, né, desde 77, 78, 80, que nós estamos falando assim, ó, há 2000 anos Jesus falou, nós já estamos em 2020. Só de 76 para cá já passaram 40. E nós continuamos falando há 2000, nós vamos estar em 3000, e aí nós vamos virar lá em 3000, nós não, né? Mas a outra geração vai falar assim, olha, Jesus falou isso e é atual há 3000 anos. E nós não mudamos, nós não entendemos, nós não trazemos para a realidade. O que eu acho que a doutrina, as pessoas me questionam, falam, mas é o mesmo, o Evangelho praticamente tal. É sim. A grande diferença que Kardec teve a felicidade e a espiritualidade teve um cuidado muito grande de falar para todo mundo com uma clareza muito maior do que a gente estava acostumado. E quando a gente traz os assuntos à baila para a realidade do nosso dia a dia, e o Paulo, quando comentou disso, era em relação, nós podemos comparar, e nós comparamos isso, gente. Eu falei para o Paulo que a gente tinha alguns exemplos. Quando nós falamos hoje, quando o Paulo veio falar que ele trouxe esse link, essa ligação entre a lepra e o Covid, entre o coronavírus, nós fizemos esse comentário, para os que se lembrarem, há uns 2 meses atrás, eu acho, quando uma pessoa próxima foi contaminada e a sensação que nós tivemos é de que nós estávamos não, porque precisava ter coragem de querer carregar eu no colo, né? Mas que as pessoas adorariam que tivesse um vale dos Covid, não era mais o vale dos leprosos. Nós demos alguns exemplos, eu vou dar um exemplo nosso, e aí eu vou dar um exemplo de uma outra situação que nós vivemos, por isso que eu falei que muita gente vai com certeza dar exemplos aqui, e é com o que o Paulo falou, gente, não interpretem de que nós estamos incentivando ao contato desvairado, a não ter as precauções que a medicina, que as organizações científicas nos orientam, embora a gente não saiba ainda como lidar. Claro que nós somos a favor de todo o cuidado, estamos falando isso o tempo todo, mas o que nós estamos falando em relação a esse leproso, Paulo, quando ele trouxe essa situação, hoje o cidadão que contrair o vírus, ele está fadado a simplesmente ser isolado da realidade. Antes dele ser isolado, tem um dado mais bacana, ou mais triste, ou muito mais triste, que é o do escracho, que é o da humilhação pública, já que a gente comentou, alguém comentou lá no comecinho sobre a caridade, e aí o Paulo trouxe essa ideia do leproso para o Covid, da exposição pública. O Paulo fez o comentário, o leproso esperou ele sair da multidão porque ele não podia chegar. Essa interpretação nós precisamos ter, por isso que o Paulo trouxe para essa realidade. Não é que ele não quis ir lá próximo de Jesus, ele não foi porque provavelmente ele ia apanhar, ele ia ser escrachado, ele ia ser humilhado, como o que hoje está contaminado. O exemplo que eu tinha que dar aqui, quando nós descobrimos em menos de 12 horas centenas de grupos de WhatsApp, que agora a fofoca não é mais de muro para muro, é a porcaria do WhatsApp, da rede social, tinham centenas de números numa cidade do tamanho de Pederneiras comentando o caso, mas não comentando o caso. E aí você fala assim, ó, as pessoas têm a capacidade do hipócrita do começo do capítulo de você questionar, porque eu acabo pondo o dedo no nariz para questionar, porque eu não admito esse tipo de coisa. Não, mas eu estava pensando no bem da pessoa. Mentira de novo. Mentira de novo. Se você estivesse pensando na pessoa, você teria ligado para a pessoa.
Olha como é que você está, Paulo. Você está precisando de algum apoio? O que a Conceição pediu? Fiquei sabendo o que aconteceu. Nossa, e agora? Como é que você está lidando? Não pôr em grupo de WhatsApp porque você está preocupado. Isso é mentira de novo. É o hipócrita do começo do capítulo de novo. E isso estão fazendo com todos. O segundo exemplo que eu vou... E esses exemplos que eu estou dando, eu estou falando da Ana e estou falando do Gabriel, tá? Então não estou falando que me contaram. Estou falando do meu filho e da minha esposa. Certo? E todo mundo do grupo e quem acompanha a página sabe dessa história, porque nós já contamos lá atrás. Então, eu contei, eu coloquei porque eu fiquei preocupado. Mentira, você contou porque você gosta de fofoca. Você contou porque aquilo ali é para ser expulso da sociedade. Aquilo é para ser tirado da realidade que nós estamos convivendo. Esse é o primeiro exemplo. O segundo, estava falando para o Paulo hoje, nós trabalhamos com uma construtora e ficamos sabendo que, se eu não me engano, no Pará, um grupo de trabalhadores que não é da cidade, né? As grandes empresas acabam levando e contratando de outras cidades, uma cidade pequena, um grupo de quase 30 funcionários foi identificado e deu positivo. A maioria deles, como moravam em dormitórios, para quem conhece dormitório de peão, sabe como é que é, qual é a condição básica que o governo se preocupa tanto, que multa a empresa e tal, mas não olha porcaria nenhuma, mas enfim, não vou nem discutir isso para não me irritar mais. Esses 30 foram identificados, ou alguns foram identificados e foram isolados, que é a orientação natural. Eu afasto quem está contaminado, tenho as precauções para cuidar para que isso nem contamine outras pessoas e que para que sejam cuidados. Bom, eu não preciso contar para vocês o que aconteceu com a população da cidade, né? As pessoas se armaram de pedaços de pau e tochas para colocar fogo onde eles estavam alojados. Esse é o ser humano de 2020. Quase diferente da época de Jesus, há 1990 atrás. É quase o mesmo. Por isso que eu falei, nós andamos, nossa, desde quando eu sou moleque que eu estou escutando, quase 2000 anos que Jesus falou e nós não estamos aprendendo. Aí nós já passamos nos 2000 anos, nós estamos em 2020 e somos tão cruéis quanto. E o que nós aprendemos, gente? E aí algumas pessoas, Paulo, no estudo, nós estávamos justamente, não foi combinado, mas chegou no período das leis de destruição, flagelos destruidores, eu levantei uma questão, até ficou de lição de casa, que muita gente, né, nós temos ouvido no meio espírita, não, mas isso é agora é transição planetária, isso é para uma limpeza do planeta. E eu fiz uma questão porque eu tenho uma dúvida muito grande, que historicamente todas as grandes catástrofes não trouxeram nenhum tipo de melhoria moral para o planeta. Trouxeram melhoras científicas, melhoras financeiras, evolutivas na ciência, enfim, mas morais pouquíssimas. Já visto que nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, com o absurdo que se matou, e antes disso nós tivemos a Igreja Católica matando a rodo, à vontade, nós tivemos peste bubônica e ninguém melhorou nada, nós tivemos bomba atômica e só melhorou. Nós tivemos desenvolvimentos científicos. Tenho muita dúvida quando me falam com convicção. O espírita tem convicção quando fala, né? Que algum espírito contou para ele que nós vamos melhorar moralmente, que o grande flagelo, está lá no livro dos espíritos, mas desde que eu melhore, desde que isso sirva para minha melhora moral, e aí você vai melhorar, a Ana vai melhorar, o José vai melhorar, e aí a humanidade vai melhorar. Agora, se eu passo por um momento desse, antes de eu pensar no próximo, eu faço uma fofoca, ou tento isolar essa pessoa, qual foi a melhora que essa pandemia está trazendo para a gente? Isso aí mesmo. Eu digo o seguinte também, Lê, eu sou cristão. Por quê? Porque eu amo Cristo. Tá. Por que também? Porque eu procuro estudar, leio muito sobre Cristo. E pratica o que o Cristo nos ensinou. Na hora que a gente praticar o que o Cristo nos ensinou, minha visão, aí nós podemos falar, eu sou cristão. Questão 642 do Livro dos Espíritos. Para agradar a Deus e assegurar sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Se eu não praticando o mal, tudo bem? Né? Estou agradando a Deus? Resposta, começa assim, taxativo.
Não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Tá, mas eu não faço mal para ninguém. Mas você faz o bem. O omisso é perigoso também. Ser omisso nesse momento, nós temos que tomar muito cuidado. Então nós não podemos, como você falou, criar um novo vale dos leprosos. Reforçando, Paulo não está falando que é para abandonar e fazer tudo, não. Tome os cuidados necessários, mas não vamos ser omissos, não vamos ficar distantes, porque nós estamos aqui, nós não somos daqui. Vamos aproveitar esse momento para tirar um aprendizado. Esse é o grande momento. Na obra Cura, no capítulo Sombra de Luz, de Emmanuel, psicografia de Chico, só um parágrafo. Nenhum espírito da comunidade terrestre possui tanta luz que não admita em si mesmo certa nesga de sombra. Nem existe criatura com tanta sombra que não guarde consigo certa faixa de luz. Então não posso achar que eu sou plena luz, mas que eu também sou somente trevas. Todos nós temos condições de darmos um pouquinho mais de nós mesmos. Basta que a gente queira. E nós temos que ter isso em mente. Caridade material é muito importante, sem dúvida nenhuma. Mas a moral, um ombro amigo reforço, um ouvido amigo, uma palavra, uma mensagem. Estamos tomando algumas atitudes de virarmos as costas, fecharmos os nossos olhos e os nossos ouvidos para os nossos irmãos. Vamos nos policiar com relação a isso. O momento aqui é de aprendizado para todos nós. Ou vamos ter que passar por quantas vezes por esse tipo de momento. O Alexandre comentou, já passamos em outras oportunidades, vamos ter quantas vezes para aprender? Quantas vezes nós vamos ter que cair para aprender a levantar e não cair de novo? Aquele buraco que está ali, caiu uma vez, aprendo. Tomar cuidado na próxima vez. E nós continuamos insistindo nisso. Então, reforço. Cuidado com esse distanciamento em definitivo das pessoas. Com esse apontar de dedos. Aquele aprendizado. Quando eu aponto para um dedo para alguém, eu tenho 3 comigo aqui apontando para mim. O mundo dá muitas voltas. Então, quando Cristo diz amai o próximo como a ti mesmo, então nós temos que fazer esse exercício de empatia, nos colocarmos no lugar daquele nosso irmão que está passando por esse momento. Ele já está no momento de dor, nós não vamos aumentar essa dor dele, nós temos que ajudá-lo nesse momento. E é simples fazer isso. Perfeito. Nós estamos quase encerrando, gente. O papo é bom, vai rapidinho, quase foi 1 hora, né? Podia ficar mais 2 horas falando do assunto, tem para tudo. Mas só para linkar isso, até marquei para não esquecer. Tem uma passagem que nós ouvimos uma vez lá em Uberaba, de umas pessoas que conviveram com o Chico, de que nessas entregas de cesta básica, e eu sempre falo que as pessoas, eu vou complementar a ideia depois, que as pessoas têm uma visão tão torta das pessoas necessitadas, que às vezes, eu vou falar que não é que me deixa triste, não, me irrita mesmo. De que ele tinha um grupo que fazia as entregas de alimentos, de cesta básica, uma família muito necessitada, e chegaram na família, chegaram na vizinhança, chegaram na casa da pessoa, e chegando as pessoas perceberam que tinha um movimento muito grande, e aí ele correu na frente e falou, não, entra pelo fundo. Aí as pessoas perguntaram, mas por que entrar pelo fundo? Não é tão mais prático aqui que tem que descarregar um monte de coisa. Não, meu filho, eles já estão passando muita dificuldade, aí é melhor você não expor a necessidade dele, né? E a gente sempre fala, eu sempre falo isso para a Ana, as pessoas quando vem um mendigo na rua, ou a pessoa que vem pedir na porta de casa, muitos, falam assim, pô, mas olha, o cara é mais forte que eu. Gente, eu Alexandre, e aí posso estar completamente enganado, e alguns podem se aproveitar da situação, não vou entrar nesse mérito,
Mas a pessoa chegar ao ponto, gente, de bater na porta de uma outra casa, de um desconhecido, para pedir um prato de comida, não é para qualquer um, não. Não é para qualquer um, não. Então, que a gente tenha essa sensibilidade de entender que a caridade, e nós podemos fazer, como nós falamos agora, a Conceição comentou, o Wagner comentou, a Camila comentou, nós demos alguns exemplos aqui. Gente, continuo dizendo, a caridade material é extremamente importante, porque senão a gente não consegue chegar com a comida na casa das pessoas. É aquilo que a gente sempre fala, nós postamos, teve uma pessoa, uma vez, eu falei, faz e depois posta no Facebook. Gente, nós postamos porque é a maneira de nós prestarmos conta de quem colabora, de incentivar que outras pessoas façam o mesmo. Nós só temos a doação do leite, de 380 litros de leite tipo A para o asilo, que é a demanda mensal que o asilo precisa, porque nós divulgamos e um amigo viu e queria saber como é que fazia para ajudar. Se ele não tivesse descoberto, nós não teríamos recebido essa doação. E assim por diante, são centenas de exemplos. O que nós precisamos tomar muito cuidado é fazer com que essas doações, essa caridade material, ou mesmo a caridade moral, ela não humilhe quem está recebendo, que ela não exponha quem está recebendo, que eu não vá lá tirar foto do casebre que estou entregando a cesta básica para falar que, olha, aquilo ali está precisando realmente. Como nós fizemos a vaquinha, claro que nós não vamos colocar o nome de quem doou, mesmo se a pessoa pedisse, não faz sentido. Somos extremamente gratos, nós sabemos quem foi, nós sabemos um por um quem foi, mas jamais colocaria. Por quê? Porque foi uma coisa solidária. Eu não quero aparecer. Teve uma pessoa que doou R$1.000 e não quis falar. Tiveram outras pessoas que falaram no ar que queria a conta específica porque não queria pôr na vaquinha, porque na vaquinha aparece o nome. E nós tivemos depósitos não identificados, que nós não sabemos quem que é. Então essa pessoa realmente está preocupada que chegue para o próximo. Então, claro que nós precisamos da caridade material. Claro que nós precisamos disso. Agora, eu vou tocar num assunto e vai de novo tocar na ferida. Tem muito vovó, neto, filho, pilantra, falando que está sentindo saudade do neto, da neta, do irmão, do tio, porque a quarentena afastou, e não fazia isso antes. Não ia visitar o neto não ia visitar o avô e a avó, o pai não ia visitar o filho não ia visitar o pai idoso, e agora vem pôr a culpa na pandemia. Hipocrisia de novo do começo do capítulo. Sejamos honestos. Eu não ia, não é a pandemia que me afastou. Eu não ia porque eu não queria. Eu não ia porque eu não me importava o suficiente. Pode ser que a pandemia tenha agravado, me despertado, tomara realmente. Mas não sejamos mais hipócritas em nenhuma situação. Em nenhuma, nem da caridade, nem dessa situação da pandemia, do isolamento, ou da maldade, da fofoca em relação a isso, ou da exclusão de quem está passando por esse momento. É nesse sentido que o capítulo, e eu achei fantástico quando Paulo fez esse link da Covid com a lepra, porque nós usamos esse exemplo com a nossa família. Nós nos sentimos leprosos. A sensação, o comentário aqui em casa foi de que parecia que nós tínhamos lepra. Então, cuidado, é o que o Paulo falou, nós temos que tentar tomar todas as precauções, claro que sim, mas o que pegou a doença, que está contaminado, não pegou de propósito. Eu sou capaz de apostar com vocês que ele não quis pegar, e que ele está fragilizado, ele está preocupado, a família está preocupada. Nós tivemos um caso próximo também, que uma pessoa pegou e a mulher ficou extremamente preocupada. Claro! Então, gente, o momento quando nós descobrimos isso é de um carinho redobrado, é de um cuidado redobrado, porque é o mínimo que nós podemos fazer. Nós não podemos chegar perto, porque ele está contaminado, ele vai ficar isolado. Mas uma oração, olha, como é que você está? Está precisando de alguma coisa? Não posso ir aí, mas e aí? Junta 3 ou 4 amigos, faz chamada de vídeo. Fazer chamada de vídeo para tanta bobagem. Você está aí, ninguém pode chegar e faz uma chamada de vídeo para contar piada, para dar risada, para falar mal da sogra, sei lá.
junta e faz o que o cara estava acostumado a fazer. Isso é caridade. Isso é estar preocupado com quem está passando um momento extremamente difícil. Gente, nós passamos de novo. Paulo, obrigado de novo. Obrigado do carinho de ter vindo, da proposta, que é aquilo que a gente falou. O capítulo é extremamente grande e extremamente importante, de uma importância absurda, mas extremamente rico. E a ideia desses dois assuntos, principalmente essa segunda parte de linkar a ideia do Covid com a lepra, que nós, eu falei para você antes da gente entrar ao vivo, nós sentimos assim. Por isso que hoje eu posso falar que assim, o que você se propôs vai de encontro com o que provavelmente muita gente sentiu. Porque nós sentimos na pele, não é exemplo, nós não ouvimos falar, ninguém comentou. A sensação foi essa, foi ver o Gabriel se sentindo um leproso, porque estavam acusando ele e a mãe de estarem passando uma doença mortal para os outros. Então, muito feliz a ideia que você teve de trazer para a realidade. Bom, como sempre, né, a gente agradece muito o cuidado todo e a explanação em relação a isso. Então, só para você se despedir e encerrar. Agradecer a todos. Eu peço perdão se não fui compreendido, mas cada um reage de uma forma, cada um trabalha com esse momento de uma forma, e a gente precisa respeitar essas pessoas, mas temos sim que nos manter atentos e alertas, com carinho, com amor, com uma oração, com uma palavra. Isso não podemos deixar de lado, nós temos que ter esse respeito. E encerro com uma mensagem do Chico, com uma frase do Chico: crê em ti mesmo, age e verá o resultado. Quando te esforças, a vida também se esforça para te ajudar. Obrigado a todos, a paz e a luz do Mestre sempre presente. Gente, boa noite. Lembrando que depois teve muita gente que perguntou, estava falando, Paulo, nós não fizemos pelo stream, porque pelo celular não ficou legal, nós tentamos fazer. O Paulo até sugeriu da gente fazer com 2 notebooks aqui, e a gente fez um teste com outras situações e não ficou bacana a qualidade. Mas de qualquer maneira, não foi ao vivo no YouTube hoje, mas vai ficar disponível. É a mesma coisa do estudo amanhã, tá? No estudo nós vamos fazer só por aqui, e depois a gente deixa disponível no canal, porque eu sei que tem gente que prefere estudar por lá e ver com calma depois. Mas o de hoje também, daqui meia hora, 1 hora já está disponível no YouTube, amanhã também por aqui. Na quinta e na sexta, aí não, na quinta e na sexta nós temos, aí fazemos ao vivo as duas, porque aí é com alguém de fora, não é presencial. Na quinta nós vamos ter a Renata Magri e o Alan, de Araraquara, fazendo uma parábola com a gente, primeira vez que eles vão estar com a gente. E na sexta nós vamos ter a Melissa. Quem assistiu a palestra da Melissa o mês passado e ficou encantado, vai ser a Melissa que vai estar com a gente na sexta-feira fazendo a palestra também. Aí essas duas via Face e via Face, não, quer ver a Valéria já ela entra brava comigo aqui, eu esqueci. Via Face, via Twitter ao vivo sempre, e aí quinta e sexta vai nos 3 ao vivo. É que a Valéria toma conta do Twitter, e aí eu esqueço toda vez, ela me dá umas puta de uns esporros, porque eu esqueço que o Twitter está ao vivo. Então o Twitter também sempre está ao vivo, independente do YouTube. Então sempre o Twitter e o Face, e nas parábolas, na quinta e na sexta, nós vamos estar no YouTube ao vivo também, tá bom? Gente, boa noite, obrigado pela companhia, pelos comentários. Depois a gente tenta comentar um por um. Eu vi que teve muito comentário interessante, de novo, muito comentário enriquecedor, acrescentando muita coisa do que nós conversamos. A gente tenta responder um por um, tá bom? Boa noite, gente.